Olá a todos, este vídeo é da palestra Segurança Digital que eu, Ricardo Pinheiro, dei no encontro da BP no dia 29 de abril de 2021. Então foi um encontro que nós fizemos online e nós decidimos depois gravar essa palestra novamente para torná-la disponível aqui no YouTube para que quem quiser poder assistir posteriormente, poder vê-la, e poder assistir todo esse conteúdo, dada a importância do conteúdo que é. Então, nosso assunto dessa palestra é segurança digital. Vamos falar disso também em termos de um meio cristão. Primeira coisa, vamos falar, nós somos cristãos, vamos citar um versículo. E o versículo que cita é em Mateus 10,16, quando Jesus está aconselhando os discípulos que estão saindo, o primeiro grupo saindo 2 a 2, ele diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que você vai ver e o que você não vai ver nessa palestra? Nós não vamos aprender como hackear o celular do coleguinha, não vamos virar eremitas digitais, não vou falar sobre história da internet, mas o assunto aqui é o que tem acontecido, os riscos que nós corremos e como nós podemos nos defender. E o meu objetivo é deixar você incomodado com isso tudo. Se você sair dessa palestra incomodado e querendo pensar a respeito disso, se preocupando, eu vou ter atingido o meu objetivo. E o que é segurança digital e por que a gente fala disso? Segurança digital é o ato de não violar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade de documentos e dados pessoais. Então, é o ato de não ocorrer essa violação dessas três características muito importantes: integridade, confidencialidade e autenticidade. A internet, eu gosto sempre de lembrar que ela é um reflexo da nossa sociedade. Então, há lugares onde são seguros e lugares que não são. Lugares que você pode entrar sem problemas e lugares que você tem que pensar mais de uma vez antes de ir lá. Agora, a época romântica dos hackers que caminhavam sob a linha da legalidade acabou faz tempo. Eu sou do tempo que o hacker é o cara que gosta de estudar o assunto, gosta de se enfiar, de aprender sobre aquele conteúdo. É muito comum o pessoal da antiga falar happy hacking. Seja feliz, você tem um momento feliz hackeando alguma coisa, aprendendo, descobrindo. Infelizmente o termo foi vulgarizado e usado para apenas para os que as pessoas chamam da área de segurança, são os black hats. Eles diferenciam entre os black hats, os white hats e os grey hats. Seriam os chapéus pretos, os chapéus brancos e os chapéus cinzas. Preto, obviamente, os malvados. Os chapéus brancos seriam os profissionais de segurança, os chapéus cinza seriam aqueles que oscilam entre os dois lados. Hoje em dia, isso é uma ação coordenada de quadrilhas, empresas, governos, tudo junto ou misturado. Então não tem mais aquela coisa do hacker que invadiu o sistema e depois mandava um e-mail avisando: olha, encontrei essas falhas do sistema, melhor aí, tá? Hoje em dia isso é a questão, já mudou, infelizmente. Alguns dos problemas de segurança que nós vamos falar nessa palestra: invasão de privacidade, vazamento de informações, fraudes em pagamentos, phishing, sequestro de dados, golpes de assinaturas e roubo de senhas. Antes, eu preciso trazer para vocês algumas explicações, porque vão ser assuntos importantes para tudo que nós vamos falar depois. Primeiro deles, apresentar o que é criptografia. Criptografia é um conceito, uma área de pesquisa ligada à criptologia, que é uma área dentro da matemática, que trabalha com a construção e análise de protocolos que impedem terceiros ou o público de lerem mensagens privadas. Então a ideia é de você estabelecer um algoritmo que você vai poder tornar aquela informação de forma que ela não seja legível, mas ela vai ser fechada segundo uma chave. Essa chave pode ser um arquivo, pode ser uma frase, pode ser um conjunto de caracteres, e em base nessa chave a informação será cifrada. E será necessária essa chave para desfazer o processo. A criptografia não é nada novo na história da humanidade. Se você voltar lá no código de Hammurabi, isso lá no tempo da Babilônia, no tempo do Nabucodonosor, em torno de lá, Hammurabi foi um líder babilônico, já existia código para trocar e tornar a informação inteligível. Vários países têm códigos diplomáticos
para divulgação de documentos, para poder passar os documentos, mesmo que eles sejam capturados de forma que eles não sejam lidos. Esse é o tipo de falha de segurança que a gente chama muito comum de o ataque no homem no meio, que é a ideia do grampo. A informação vai de A para B e alguém C no meio do caminho copia os dados e tem acesso a eles. Caso ocorra a cópia desses dados, a pessoa vai ter que descobrir essa chave, vai ter que quebrar essa chave para poder ter acesso aos dados. Dependendo do tamanho da chave, sem brincadeira, o sol apaga primeiro. Temos basicamente dois tipos de chave, chave simétrica e chave assimétrica. A chave simétrica é a mesma chave usada para fechar e abrir a informação. Então usa-se a mesma chave. Agora, a chave assimétrica são chaves diferentes para abrir e fechar. É o que é amplamente usado na internet. Se você vai navegar e encontrou o cadeadinho fechado no seu navegador, significa que ele está trabalhando com criptografia de chave assimétrica. A chave pública é a chave que você usa para fechar o arquivo. Todo mundo tem a cópia da chave para fechar. Ela é amplamente espalhada. Agora, a chave privada é uma chave que é usada para abrir o arquivo e só quem tem é o proprietário. O uso de chave assimétrica é uma coisa muito polêmica, porque nos Estados Unidos, algoritmos de criptografia já foi considerado arma de guerra. E teve gente sendo presa por isso. Mas isso hoje em dia é amplamente usado na internet, e quanto maior for o tamanho da chave, muito mais difícil ela ser quebrada, porque essas chaves são quebradas por força bruta. Significa que são tentativas feitas em cima de todas as possibilidades de combinações que a chave tem. Não é difícil dizer que algumas chaves o sol apaga primeiro antes de você conseguir quebrar aquela chave. Mais algumas explicações. Lembrar o que é VPN. VPN é uma rede privada virtual. É uma rede privada que opera em cima de uma rede pública, como a internet. Todo o tráfego segue criptografado ou cifrado. Significa que você estabelece uma conexão que é usada, ela é enviada pela internet. É uma conexão pública, é uma rede pública. Só que os dados são privados, então todos os dados são criptografados. Muitas empresas trabalham nesse sistema. Empresas e organizações não governamentais, quando tem vários escritórios espalhados por uma região, como um país ou até um mundo, estabelecem uma infraestrutura de VPN para fazer a ligação usando a infraestrutura da internet. A gente chama de estar tunelando os dados. Os dados estão sendo enviados por um túnel. E pode ser usado também para questões quando tiver restrições de acesso à internet. Alguns países colocam restrições, então é comum usar aplicativos de VPN. Outra solução que a gente vai falar é Firewall. O Firewall, parede de fogo, é uma solução de segurança baseada em software que, a partir de um conjunto de regras, ela analisa o tráfego de uma rede para determinar o que pode entrar ou sair. Então a ideia é que você tenha uma infraestrutura que vai filtrar o que vai entrar ou o que vai sair da sua rede. Quando eu administrei a rede do local onde eu trabalho por 15 anos e o nosso firewall, ao longo desses anos, eu fui regulando e acertando configurações dele. Nós recebíamos muitas tentativas de ataque partindo da China e até um ponto que eu cansei e comecei a bloquear todos os endereços de rede que vinham da China. Afinal, o que alguém da China vai querer acessar uma máquina ligada à internet de um computador que está numa escola pública no Rio de Janeiro? E eu tinha, ao mesmo tempo, uma máquina dentro de um setor da escola que tentava conectar a cada 25 segundos em um servidor na China. Então eu bloqueei o firewall para impedir a saída dessa e depois notifiquei o setor. Então, com base nessas três informações, criptografia, VPN e firewall, vamos dar sequência nossa palestra. Vamos falar o que é privacidade. Privacidade é o quê? É de comer? Não. Privacidade é o direito à reserva de informações pessoais da própria vida pessoal. É um direito que você tem de manter essas informações de uma forma reservadas. É o direito de ser deixado em paz. Também podemos dizer que é a vontade de controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si mesmo. A vontade de você controlar o que seu será exposto. Isso tem implicações diretas no tipo de relação que o indivíduo exerce com e sobre outras pessoas em sua vida. Então, é basicamente estabelecer limites. Também é
a capacidade de existir na sociedade de forma anônima, inclusive usando um pseudônimo ou uma identidade falsa. Seria o direito ao anonimato. Isso é a definição clássica de privacidade. E onde a privacidade é tipificada na legislação? Nós podemos citar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, está lá no artigo número 12. A Constituição Brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, no 5º artigo, inciso 10. Na Lei de Acesso à Informação, com a legislação de 2011, artigo 31, parágrafo 1, seções 1 e 2. O Marco Civil da Internet, promulgado no dia 23 de abril de 2014, no seu 10º artigo. E, por último, a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada em 14 de agosto de 2018, no 2º artigo, inciso 1º. Então, aí estão tipificadas a que é privacidade e como ela deve ser mantida e regulada. Sobre a legislação, principalmente as últimas 3, vamos falar mais à frente na palestra. E o que é invasão de privacidade? É a violação do direito à privacidade. É basicamente, a maneira mais comum, a exposição da vida pessoal. Não é a única, mas expor a vida pessoal de outra pessoa. Então vamos ver alguns casos. Em 2012, essa atriz, a Carolina Dickman, teve o seu computador invadido, fotos e conversas dela expostas e ela sofreu uma tentativa de extorsão por meio de chantagem. Ela denunciou, aqueles que a chantagearam foram presos, posteriormente foi promulgada uma lei, no mesmo ano, lei número 12.737, que acabou ganhando o nome dela, Lei Carolina Dickman, para tipificar crimes de informática. Podemos citar também o Neymar, né, o jogador que em 2019 foi processado, entre muitos outros processos que o menino Neymar enfrenta, né, por ele estar divulgando imagens feitas sobre um caso que ele teve com essa mulher, Nagila Trindade. Ele foi processado por isso. E vazamentos de informação, vazamentos de famosos, com a sua privacidade violada, olha, tem vários. Eu listei alguns cantores, atrizes, tanto brasileiras quanto estrangeiras, atores também, cantores, apresentador, socialite, até um youtuber, o Felipe Neto, teve seus dados violados. Então, eles tiveram seu direito à privacidade violada. Mas eles não são o único que acontece isso, vamos falar um pouquinho de governos. Governos invadem a privacidade do cidadão desde sempre. E aí você vai pensar, ditaduras, países, governos autoritários. Não, isso ocorre em governos democráticos também. O primeiro que a gente vai falar deles é China. A China tem, que é conhecidíssimo, projeto Escuro Dourado, que nós conhecemos como o Grande Farol da China. Então, ao mesmo tempo que eles têm a Grande Muralha da China, o Grande Farol da China, né? Estabelecendo bloqueios e acessos a certos conteúdos na internet. Por conta disso, a China teve conflitos com algumas empresas. A primeira delas é lembrar o Google. No dia 22 de março de 2010, o Google encerrou suas atividades na China por não aceitar a censura imposta pelo governo chinês. O governo chinês desejava que eles bloqueassem acesso a conteúdos como a situação que houve na Praça da Paz Celestial em 1988, a famosa foto do rapaz que enfrentou um tanque e toda aquela questão, sobre questões sobre separatistas, sobre movimentos de minorias, tudo. No dia 4 de junho de 2014, o acesso ao Google foi bloqueado na China. Então, para você acessar a internet, se acessar algum conteúdo, alguma ferramenta do Google estando na China, você tem que usar um aplicativo de VPN. O Google, hoje em dia, as operações estão em Hong Kong. Porque Hong Kong era uma colônia, originalmente uma colônia inglesa, passou ao controle da China, mas eles são uma situação um tanto quanto independente. Parecido com a situação que está Macau, que foi uma colônia portuguesa e na virada do século para o ano 2000 ela voltou a ser propriedade da China. Uma outra a gente falar do Facebook, que está bloqueado lá, apesar de ter uma subsidiária na China, e a família da esposa do CEO, do Mark Zuckerberg, é chinesa. Significa que ele visita a família, visita os sogros periodicamente. Mas o Facebook está lá bloqueado, apesar de ter um escritório
na China. E a Apple, que em 2017, a pedido do governo chinês, ela removeu todos os aplicativos de VPN que não fossem pré-aprovados pelo governo chinês. Ela removeu da sua loja de aplicativos. Aí você pensa, poxa, a China coloca tanta coisa, por que esse pessoal insiste com a China? Dinheiro. Cerca de 800 milhões de usuários de internet na China. O mercado consumidor chinês vale em torno de 2 trilhões de dólares. Falando em termos mais palpáveis, a segunda maior empresa online chinesa vende na China mais do que a Amazon vende no mundo todo. É isso mesmo, a segunda maior empresa online chinesa vende na China mais do que a Amazon vende para todo o mundo. Aí você vai pensar, tá, eles não têm Google, não têm Facebook, como é que eles vão acessar, como é que eles vão ficar? Que serviços eles usam? E alguns deles estão disponíveis no Brasil. Sites de notícias como o Tencent e alguns outros. O Baidu, buscador, que alguns devem ter ouvido falar e infelizmente instalaram nos seus computadores por engano. Fuja do Baidu como o diabo foge da cruz. O WeChat, que é mensageiro instantâneo, é o WhatsApp deles. O site do Alibaba, comércio eletrônico, ao qual todo mundo conhece a AliExpress. Se você não comprou na AliExpress, um dia você vai acabar comprando. Serviços de pagamento como o Alipay. E eu já encontrei lojas de comerciantes chineses no Brasil com serviço, opção de você pagar com o Alipay. Tá? Então, esses são alguns serviços. O AliExpress é o mais conhecido, mas não é o único. Tá? Então você vai pensar assim, é só a China que é assim? Infelizmente não. O Reino Unido, Inglaterra, composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, em 2016 foi aprovada uma lei, o Ato de Poderes Investigativos, que expande os direitos de vigilância do governo. Em vários países, provedores de internet devem guardar registros de conexão dos usuários, o que nós chamamos de log, por até 1 ano, para que possam ser requisitados pelo governo. O Brasil também requer que os provedores de acesso guardem os nossos logs por até 1 ano. É necessário, a legislação exige isso. Segundo um relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras, os países que mais violam a liberdade de expressão na internet são Arábia Saudita, Birmânia, China, Coreia do Norte, Cuba, Irã, Uzbequistão, Síria, Tunísia, Turcomenistão e Vietnã. E como eu já falei uma vez, nos Estados Unidos o algoritmo de criptografia já foi considerado arma de guerra. Nos anos 90, um homem chamado Phil Zimmermann, ele escreveu um código chamado PGP, que era para estabelecer, para você fazer criptografia nos seus e-mails, criptografia de chave assimétrica, e o coitado do Phil Zimmermann foi preso por isso, acusado de crimes contra a segurança nacional. O algoritmo mais conhecido é o RSA, né, e essa camisa, por exemplo, foi uma maneira usada, entre muitas outras, para divulgar o algoritmo do RSA para poder estabelecer a criptografia de chave assimétrica. Então, dizendo, essa camisa é classificada como uma arma, uma munição, não deve ser exportada dos Estados Unidos ou deve ser vista em uma nação estrangeira. Então, esse código escrito na linguagem Perl está ali embaixo e o código de barras com toda a linguagem estampada. Diversas maneiras o pessoal tornou esse código disponível, o fiozinho está solto hoje em dia, mas é uma coisa muito séria. Eles estabeleceram isso por conta da questão do uso do algoritmo, e era até um certo tamanho de chave era autorizado. Acima disso, até hoje, não pode. Ou seja, muito sério isso. E a propósito, será que a ONU já falou alguma coisa? Em 2019, a ONU apresentou um relatório que, em resumo, ela diz o seguinte: os governos estão nos tirando o direito à privacidade digital. E aí vamos começar falando de uma organização que é especialista em passar por cima da privacidade digital. A tão temida e tão secreta Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A NSA é a agência governamental americana talvez a mais secreta de todas. Ela foi fundada no ano de 1952 e o governo americano não assumiu a sua existência por mais de 30 anos.
não admitia que ela existia. Essa foto é da sede em Fort Meade, Maryland, no estado de Maryland, costa leste americana. Tá? A NSA é talvez a agência, o local onde mais empregam matemáticos e mais empregam especialistas em criptografia do mundo. E ela faz uso de sistemas que atentam contra a privacidade. Sistemas, por exemplo, como o Echelon, que dizem que ele monitora 90% do tráfego na internet mundial. Então, alguns dizem que a restrição da questão da criptografia, do tamanho da chave, é porque se a chave fosse maior do que isso, eles não conseguiriam quebrar a chave. A NSA não conseguiria quebrar a chave de criptografia. É por isso. Outro sistema é o Prism, que faz coleta de dados que estão em poder de serviço de internet. Houve uma história que a NSA queria introduzir aplicativos com códigos maliciosos em lojas de aplicativos da Apple e do Google para colocar em celulares, para poderem ter acesso. Basicamente, é o Obama dizendo, sim, eu já li todos os seus e-mails, garota. Aliás, era muito comum na época, gravando podcast durante o auge da confusão, vamos falar disso já já, a gente falava no podcast, começava o podcast e falava, a propósito, bom dia Obama, boa noite Obama. Isso dava bom dia para eles por conta dessa situação. E quem vai contra acaba sofrendo. Eu vou falar um tiquinho sobre o Wikileaks. O Wikileaks é uma wiki, tá? Ela é fechada, ela não é aberta e a função que ela tem feito é publicar postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. Como eu disse, ela não é aberta e em 2010 ela publicou documentos expondo as mortes de civis pelas mãos de militares dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Em 2021, o presidente americano Joe Biden declarou que os Estados Unidos vão se retirar do Afeganistão. Já não era sem tempo, não tinha nem que ter entrado. Mas eles cometeram muitos crimes e muitas atrocidades foram cometidas lá. Então foram documentos que expunham essas informações. Existem vídeos, inclusive, vídeo de um helicóptero, um ataque feito com um helicóptero Apache a um local onde estavam, entre outros, jornalistas da agência de notícias Reuters. E eles morreram. E os documentos e vídeos comprovam que foi um ataque feito deliberadamente por um helicóptero do exército americano. O vazamento dos dados foi feito por esse rapaz do lado, Bradley Manning, que era na época analista de inteligência do exército americano. Hoje em dia é a Chelsea Manning, né? Ela é trans, né? Então a Chelsea nesse período foi presa, torturado, julgado, condenado, a pena dela foi reduzida, foi para a prisão domiciliar, foi liberto e está preso de novo. E isso segundo a Anistia Internacional. Não sou eu que estou dizendo. Então, sofreu horrores por conta disso. E para quem ele vazou os dados? Para esse sujeito, Julian Assange, fundador do Wikileaks. Vocês devem ter visto já o Julian Assange, já devem ter ouvido falar dele. Julian Assange, originalmente ele é um australiano, mas ele hoje é um apátrida, significa que a Austrália tirou dele a cidadania australiana. Ele, em 2010, ele foi acusado com base numa questão muito específica da legislação sueca, foi acusado de ter cometido estupro, né? E foi emitido um mandato de prisão dele por agressão e estupro, que foi arquivado em 2019. O Assange nega essas acusações e afirmou que se ele fosse preso em território sueco, ele seria automaticamente extraditado para os Estados Unidos por ter publicado esses documentos do governo americano, por ser acusado de espionagem. Ele, em Londres, ele ficou refugiado na Embaixada do Equador, teve cidadania equatoriana garantida, e durante 7 anos ele ficou como um asilado político dentro da embaixada. Lembrar que toda a embaixada é território soberano daquele país. Então, se você entrar na embaixada brasileira na França, o prédio da embaixada é território brasileiro. Da mesma forma como ele, ao estar dentro da embaixada do Equador em Londres, ele não estava em território britânico, ele estava em território equatoriano. Só que ele não podia sair da embaixada.
Se ele botasse o nariz fora da embaixada, ele ia ser preso. Em 2019, o novo governo do Equador tirou-lhe a cidadania, abriu as portas, permitiu que a polícia britânica invadisse o seu território e prendesse o Julian Assange. E em 2020, ele foi julgado e foi negado o pedido de extradição dos Estados Unidos. Mas ele continua preso por ocasião dessa gravação. Ele está preso na prisão de segurança máxima de Belmarsh, próximo a Londres. Inclusive, o pai dele falou há pouco tempo que está muito preocupado com a saúde mental do Julian. Está muito preocupado com a situação dele, como é que ele está nesse momento. Está muito abalado por conta disso tudo, mas ele continua firme na sua posição. Ele está lá preso numa prisão de segurança máxima, como se ele tivesse cometido um crime atroz ou crime hediondo. Apoios ao Wikileaks. A imprensa internacional, podemos citar jornais como El País, espanhol, o Le Monde, francês, o Der Spiegel, alemão, o Guardian, inglês e o New York Times, americano. Algumas celebridades, alguns cineastas como Ken Loach, John Pilger e Michael Moore. Michael Moore, em particular, é um cineasta muito conhecido por filmes, por documentários e muito crítico do governo americano. O músico cantor Roger Waters, do Pink Floyd. Vivienne Westwood, estilista, e a Jamie McCama, socialite. E entre chefes de Estado podemos citar o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e Vladimir Putin, da Rússia, e entre outros. A história da Assange rendeu um filme, que do lado temos o pôster, O Quinto Poder, um filme de 2013, onde o Benedict Cumberbatch pintou seu cabelo de branco e ele faz o papel do Assange nessa história. Recomendo que assista se puder. Outra pessoa a falarmos, um outro caso, é falar desse outro rapaz aqui, do Edward Snowden. O Snowden é um técnico em redes e trabalhou para a NSA, lembra que eu acabei de falar ainda há pouco da NSA, né? Entre 2009 e 2013. Em 2013 ele vazou documentos que mostram a ação da NSA para estabelecer uma vigilância global, tanto não só via internet, mas de todo o espectro de radiofrequência, tudo para poder estabelecer vigilância global. Existia inclusive um meme, no tempo que nem existia meme, uma alusão dizendo que 1984, e alguns devem lembrar o livro do George Orwell, 1984, da onde surge a expressão Big Brother, o grande irmão, e aí era da NSA, era um olho, 1984, dizendo, nós estamos atrasados no cronograma. No cronograma de estabelecer, obviamente, a vigilância global. O Snowden fugiu para Hong Kong, entregou os documentos para um jornalista e se asilou na Rússia. Ele é um asilado político hoje em dia na Rússia. Ele foi indicado ao Nobel da Paz em 2013, 2015, recebeu prêmios, várias honrarias e sim, também muitas e diversas ameaças de morte. A história dele rendeu um documentário chamado Citizenfour, que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2014, e foi feito um filme com a sua biografia, uma cinebiografia, em 2015, tendo o ator Joseph Gordon-Levitt interpretando o papel de Edward Snowden. Quem é o jornalista que recebeu as informações? Esse jornalista que vocês talvez já tenham ouvido falar, Glenn Greenwald. Ele é advogado, jornalista, um colunista muito influente nos Estados Unidos e no Brasil. Trabalhou para um site como Salon.com, escreveu para o The Guardian em inglês, colaborou com diversos jornais, fundou o site The Intercept em 2013 e, posteriormente, o The Intercept Brasil, sendo que em 2020 ele se desligou do site. Ele recebeu todos os documentos que o Snowden vazou e escreveu uma série de artigos a respeito desse conteúdo no jornal britânico The Guardian. O Glenn Greenwald ganhou o prêmio Pulitzer de 2014 e o prêmio ESSO de jornalismo no Brasil. Lembrar que o Pulitzer é o Oscar do jornalismo americano. Tá? E hoje em dia o Glenn ele reside no Rio de Janeiro desde 2005. Ele é casado com o Davi Miranda, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Eles têm 2 filhos adotados e alguns cães. Eles moram aqui, moram na cidade do Rio de Janeiro. Tá, e o que rendeu isso para o Brasil nessa questão toda?
No dia 8 de setembro de 2013, o Fantástico, da Rede Globo, revelou que a NSA espionava a Petrobras. E depois ficou sabendo que a então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, também foi espionada. Até tem esse meme do Kibi Louco, né, do lado. Né. A Dilma faria uma visita aos Estados Unidos em outubro de 2013, mas ela cancelou a viagem porque não dava, né? E o objetivo da espionagem da NSA era beneficiar os Estados Unidos em negociações que envolvessem a Petrobras. Petróleo, gente. Lembre-se que em 2007 foi descoberto o pré-sal. Então os Estados Unidos tinham muito interesse, têm muito interesse no pré-sal, e lembrar que, entre outras coisas, descobriu-se o pré-sal e os americanos reativaram a sexta frota. A frota do Atlântico, composta por porta-aviões, por cruzadores, destroyers. E a pergunta, para quê? Pensem sobre isso. Resumo, essa história toda pegou muito mal, e numa entrevista recente que a Dilma deu ao site Brasil 247, ela falou que ela fez perguntas ao Obama a respeito de coisas que aconteceram. O Obama disse que ia saber, buscar informação a respeito e respondê-la, e ele disse depois que não tinha como responder. Ou seja, tem muito mais aí por baixo desse angu que a gente vê, porque a gente está sendo exposto. Em particular, para mim, houve uma situação muito curiosa. Em 2014, nós estávamos no Brasil aqui na Copa do Mundo, né? Estavam jogando a Copa, então, o Brasil estava jogando a Copa do Mundo, estava sendo a Copa no Brasil, e eu e minha esposa fomos para a Europa. Todo mundo perguntava, mas vocês são do Brasil, mas está tendo a Copa lá, a gente não é tão fã de futebol assim. A gente aproveitou que era mais barato, era uma época melhor para viajar, e a gente conseguiu e nós fomos. E nós fizemos um voo entre Londres e Amsterdã, numa segunda-feira de manhã, um voo da British Airways, e o voo estava cheio de idosos. Do meu lado sentou um idoso australiano que morava na Bélgica, e muito falante, muito bem-humorado. Aí comentou comigo, eu falei que a minha esposa não gostava de ir na asa porque ela não queria ver a asa do avião. Aí ele até falou, olha, que bom que a asa, ela tinha que ver a asa, o bom é ela olhar e ver que tem a asa, se você não tiver a asa que é pior, né? Eu falei, com certeza. Aí ele parou, olhou para mim e falou, sabendo do Brasil, fez os comentários sobre a beleza natural do Brasil. Aí virou e falou, o que você acha da sua presidente, que ela fez a questão do Obama? O que você acha, sinceramente? Aí eu falei, eu acho que ela agiu certo, porque a forma como eles agiram em espionar, isso é muito grave. Afinal das contas, o Brasil era um país considerado um país aliado dos Estados Unidos. Aí ele falou, eu concordo contigo, acho que ela fez muito certo. Os Estados Unidos têm que parar com essa mania de achar que eles são policiais do mundo, que eles têm direito de ficar investigando todo mundo e ficar espionando todo mundo. E aí conversamos na época, era um ano de eleição, como seria a eleição, se ela seria reeleita, tudo, e conversamos mais um pouquinho naquele voo. Então dá para perceber que não é muita gente não gosta dessa postura americana, né, dessas atitudes que acontecem. Muitas vezes, como o Obama não pôde falar, talvez podemos dizer, tristemente, o presidente é refém dessa situação. Mas vamos falar um pouco de Brasil. Tá? Em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula, foi estabelecido o portal Transparência. Então, todas as informações sobre o dinheiro público utilizado estão nesse site, portal Transparência. Se você entrar no portal Transparência do Estado do Rio de Janeiro e os estados começaram a replicar e procurar informações, você vai saber, por exemplo, quanto eu ganho de salário. Eu, como professor da rede pública, professor da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica, você vai saber quanto é meu salário na FAETEC. Você pode saber várias informações, mas nem tudo está disponível. Parte das informações do judiciário, eles não liberam, o judiciário entrou com recurso para não informar. Então, são informações que não estão disponíveis. A Lei de Acesso à Informação, estabelecida no primeiro mandato da presidenta Dilma, diz que qualquer pessoa pode solicitar informações de quaisquer órgãos públicos sem declarar o motivo. Então, se você quiser informações sobre alguma questão sobre um órgão público, você pode solicitar essa informação e ela vai ser disponibilizada para você, salvo se essa informação está classificada em algum nível de restrição, como secreto, ultra secreto ou coisa do tipo. Essa lei foi mudada no ano de 2019, por ocasião do presidente em exercício Hamilton Mourão,
que agora qualquer ocupante de cargo comissionado pode declarar um documento com multa secreta, o que vai estabelecer para ele de 15 a 25 anos de sigilo. Antigamente, para fazer isso, tinha que ser presidência da República, ministros, acho que ministro do STF, pouquíssimos cargos poderiam estabelecer restrições de colocar um documento como secreto ou ultra secreto. Agora, qualquer ocupante de cargo comissionado pode fazer isso, o que é lamentável. O Marco Civil da Internet, estabelecido ainda no mandato da presidenta Dilma, em 2014, foi uma legislação que teve uma longa discussão e teve lobby das operadoras junto. É uma legislação muito bem avaliada, muita gente declara que é talvez uma das mais modernas do mundo, que regula o uso da internet no Brasil, prevendo princípios, garantias, direitos e deveres para cidadãos do Estado. Uma das coisas que ela estabelece que é muito importante é a neutralidade da rede. Você não pode ter, o provedor de internet não pode, por exemplo, dizer que esse site é mais rápido do que o outro. Não pode estabelecer isso de forma artificial. Ela não pode restringir de forma que, por exemplo, você quer acessar o YouTube, você vai ter que pagar um pouco mais caro. Ah, mas eu quero acessar somente site de notícias, eu vou pagar um valor diferenciado. O que seria, na prática, transformar a internet numa TV a cabo. Como uma questão de você pagar mais para ter mais canais. No Brasil, isso pelo Marco Civil da Internet não é possível. Apesar de que muita gente atirou contra o Marco Civil, eu vi muita gente criticando e com críticas vazias. Eu perguntava e falava, olha, você está reclamando disso? Tudo bem. É o quê? Me explica, você falou que esse parágrafo aqui, que esse que é o problema. Me explica o problema. Eu estou esperando a resposta até hoje, passados 7 anos. Muita gente criticou o Marco Civil apenas por questão ideológica. Infelizmente. E por último, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela entra em 2018 no governo Michel Temer, que é uma lei que traz regras para disciplinar a forma como os dados pessoais das pessoas podem ser armazenados e usados. A fiscalização deve ser feita pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é um órgão ligado diretamente à Presidência da República, que entre as suas atribuições são proteger dados pessoais e proteger a privacidade e realizar a fiscalização do cumprimento da lei. Essa lei foi estabelecida em 2018, mas só entrou em vigor em agosto de 2020. Existem também algumas iniciativas que vale a pena ser citadas sobre questões de tornar os dados públicos. A primeira que eu queria falar, que me dá uma alegria muito grande, porque quem está por trás dessa é um amigo meu, né, o Álvaro, que é o Brasil.io, que é tornar os dados brasileiros de interesse público de forma mais acessível, transparência e colaboração. E o lema deles é restringir acesso a dados públicos e elitizar a democracia. Então eles pegam dados que estão disponíveis no portal Transparência e traduzem essa informação, torna eles de forma mais fácil de ser entendidos. O Álvaro tem inclusive passado por muitos problemas, eles têm sofrido tentativas de ataques, pessoas estão partindo tentativas para derrubar os servidores do site por conta dessas informações, mas ele tem mantido isso firmemente, lutado contra essas iniciativas que são lamentáveis, que acontecem infelizmente no nosso Brasil. Tem a Operação Serenata de Amor, eu não me lembro o motivo do nome, tem a ver com o bombom. É um projeto aberto que usa a ciência de dados para fiscalizar dados públicos, gastos públicos e compartilhar as informações de forma acessível para qualquer pessoa. Então, basicamente, você fiscalizar os gastos que o governo tem e tornar isso de forma que a gente possa entender mais facilmente. E a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que é uma iniciativa cidadã, feita por pessoas comuns, como eu e você, para auditar a dívida pública do Brasil, com foco em transparência. Essas iniciativas têm ajudado muito, têm sido muito úteis. E por último, eu queria citar um entendimento firmado por maioria no Supremo Tribunal Federal, no dia 11 de fevereiro de 2021, que é o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Alguns falaram que queriam que fosse ter o direito ao esquecimento de esquecer e apagar informações e deletar, e a ministra Carmen Lúcia declarou, ao negar o direito ao esquecimento, ela disse: num país de triste desmemória como o nosso,
discutir o direito ao esquecimento como direito fundamental de alguém poder impor silêncio ou segredo de fato ou ato que pode ser de interesse público seria um desaforo jurídico para a minha geração. A minha geração lutou pelo direito de lembrar. Se você entrar no site do Conjur, tem toda essa informação lá colocada. Certo? Mas vamos parar de falar de governo e vamos falar de empresa. E as empresas? Como é que elas atacam e lidam com privacidade? Olha, muitas informações nossas estão disponíveis na internet e a maioria dessas informações são informações que nós colocamos. Nós temos serviços que nos são oferecidos de formas gratuitas em forma de propaganda. Então, a exposição deliberada que nós fazemos gera uma invasão de privacidade permitida. Nós permitimos que a nossa privacidade seja invadida ao nos expormos na internet. Tá? E pedaços da nossa privacidade é a moeda de troca para usarmos os serviços disponíveis. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então, parte da nossa privacidade são moedas de troca para essas empresas que oferecem serviços, estão oferecendo de graça. Aliás, o Facebook colocou no dia que eu estou falando isso, está colocando isso, principalmente na atualização do iPhone, do iOS 14.5, sistema operacional para celulares da Apple, que pedindo autorização para você, quando você atualiza, você vai permitir colocar que os seus dados sejam compartilhados para garantir que o Facebook continue sendo gratuito. Só que o próprio Facebook já tinha declarado há muito tempo, como lembrou o site The Verge, é um site de notícias e tecnologia amplamente conhecido, que eles sempre declararam que o Facebook sempre seria gratuito, mas agora eles atrelam a que se você não compartilhar seus dados, no futuro o Facebook poderá deixar de ser gratuito. E aí, falando das Big Techs, né, vamos falar de algumas delas. Primeiro, lembrar do Google. Gente, o Google não é santo. O Google sempre faz o slogan do Don't be evil, não seja mal, mas o Google não é santo. Aliás, empresa nenhuma você pode encarar como santa, tá? Você não pode encarar nem como malvada a empresa. Você tem que encarar que as pessoas que estão lá dentro dela que estão agindo errado. Você não pode condenar uma empresa por problemas com corrupção, mas você pode condenar as pessoas que estão lá. A empresa em si, ela não é uma pessoa. Você pode ir em cima de diretores, de pessoas que estão vinculadas a situações como essas. A ataques à privacidade, como estamos dizendo aqui. E o Google sofreu multas, processos, admitiu que estava invadindo a privacidade. Lembrar que a União Europeia é a parte do mundo que tem a legislação mais rigorosa, questões relacionadas à privacidade. Então, o continente europeu. E você faz uma busca no Google e recebe uma propaganda personalizada no Gmail. Acontece isso muito. Não é só lá. Tá? Vale lembrar que também o Facebook muito menos é santo. Vazamentos de dados, investigação por violações à privacidade. Aliás, vamos falar em breve de uma que tem a ver diretamente com o Facebook. E vocês devem lembrar que em janeiro de 2021 o Facebook anunciou que o WhatsApp, que eles compraram em 2014, os dados do WhatsApp seriam compartilhados com o Facebook a partir daquele momento, e houve uma polêmica danada, muita gente começou a migrar para outros mensageiros instantâneos, o pessoal começou a querer usar o Telegram e outros serviços, querendo sair do WhatsApp e reclamando por conta disso. Houve muito burburinho. Lembrar que a Apple, que prega muito e fala muito sobre a privacidade, ela já foi processada por ouvir conversas de pessoas para melhorar o seu assistente pessoal, a Siri. O Google já fez isso, dá para melhorar o Google Assistente, já declarou que tem feito isso. E a Amazon foi acusada pelo mesmo motivo para melhorar a Alexa, que é a assistente pessoal mais usada, inclusive no Brasil. A mais conhecida delas é a Alexa. Eu vou deixar, na descrição do vídeo, vai estar o link para esse trecho da entrevista. O Felipe Neto, que é o maior youtuber do Brasil, influenciador digital, tem, sei lá, mais de 30 milhões de inscritos no canal dele. Ele deu uma entrevista ao grupo Prerrogativas no dia 21 de abril de 2021. Eu não vou tocar esse vídeo, mas eu vou deixar o link para vocês verem. Depois está lá
essa frase dele: os executivos das Big Techs não estão preocupados com a democracia. E ele fala da necessidade de que os governos têm que intervir para defender a população de situações como essas. Quais? Como, por exemplo, a situação da Cambridge Analytica. Vocês já ouviram falar da Cambridge Analytica? Pois é. A Cambridge Analytica era uma empresa inglesa que prestava consultoria eleitoral. A Cambridge Analytica trabalhou em situações como o plebiscito que definiu a saída da Inglaterra, né, aliás, a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016, conhecido como Brexit. Aliás, dizem que a coisa foi tão feita de tal forma que até hoje os britânicos não entendem como eles decidiram sair. Atuou na campanha de Donald Trump em 2016, isso é claro e documentado. De uma forma informal, atuou na campanha do atual presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em 2018. E eu vou explicar isso já o que foi. E atuou também no movimento 5 Estrelas, na Itália. Na Itália, esse movimento conduziu o Matteo Salvini, que era conhecido um político de extrema direita. Ele foi conduzido ao cargo de vice-primeiro-ministro e ministro do interior. E tudo começou com um blog de um humorista, Pepe Grillo. Mas quem estava por trás da Cambridge Analytica? Essa era uma empresa fundada por pessoas ligadas à campanha de Trump, como Steve Bannon e Robert Mercer. O Steve Bannon, em particular, ele herdou um site chamado Breitbart News, que pertencia a Andrew Breitbart, que faleceu. Ele herdou o site, e era um site conhecido por espalhar notícias falsas, fake news e teorias da conspiração. Durante a campanha do governo Trump, e depois no governo Trump como consultor, Steve Bannon era conhecido como Darth Vader. Para quem conhece o Darth Vader, sabe, imagina, né? E ele disse com todas as letras: nós vamos fazer o Brexit passar na Inglaterra. E ele falou que ia fazer isso. Quando eu falei que ele prestou consultoria para a campanha de Jair Bolsonaro em 2018, é que em agosto de 2018 ele se encontrou com um dos filhos do então candidato, o Eduardo Bolsonaro, e atuou como um conselheiro informal da campanha presidencial dele, que foi bem sucedida nas eleições de outubro de 2018. O que a Cambridge Analytica fazia? Cruzava dados para traçar perfis psicológicos e gerar uma publicidade eleitoral extremamente direcionada. E ele usou dados de 87 milhões de usuários do Facebook sem o consentimento desses usuários. Os usuários não sabiam que os dados deles estavam sendo usados. Pior, o Facebook foi acusado de saber disso e não fez nada durante 2 anos. Não avisou ninguém, não falou com ninguém, nada. Supostamente, entendemos que a Cambridge Analytica gerou influência sobre processos eleitorais no mundo todo. A coisa foi tão feia que teve uma comissão do Senado, equivalente a uma CPI, o qual o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, teve que comparecer e depor lá. E a situação ficou muito complicada, foi uma situação muito difícil para eles lá, gerou muita confusão, muita coisa. O Facebook veio a público falar, pedir desculpas, tudo. Bem, a Cambridge Analytica foi fechada em 2018 por um ato da Suprema Corte dos Estados Unidos, do STF deles. Em 20 de agosto de 2020, Steve Bannon foi preso e acusado de cometer fraude financeira através de desvio de recursos. Pagou a fiança e está respondendo o processo em liberdade. E aí, falamos de privacidade, vamos falar um pouco de vazamento de dados. Vazamento de dados tem no Brasil? Olha, eu vou citar apenas um vazamento, o pior de todos. No dia 22 de janeiro de 2021, ocorreu o maior e mais grave vazamento de dados na história do Brasil. 223 milhões de brasileiros foram afetados. Você vai dizer, mas o Brasil tem não chegou a 210 milhões. Não sabemos ainda exatamente, né, porque o censo que era para ter sido feito em 2020 não foi realizado em 2020, talvez não seja realizado em 2021, não sabemos. O que vazou? Vazou RG, CPF, título de eleitor, e-mail, endereço, ocupação, pontuação do crédito, escolaridade, estado civil, emprego, salário,
renda, poder aquisitivo, foto de rosto, classe social, vínculo universitário. Você vai dizer, mas vazou de 223 milhões, mas não tem tantos brasileiros. Gente, vazou até de morto. Se você botar, vazou de todos os vivos e mais os mortos. Ah, vazou todas as informações? Não. De alguns vazaram algumas dessas informações. Eu não pesquisei para saber do que vazou de mim. Aliás, é mais fácil perguntar o que não vazou. No mesmo vazamento também foi exposto informações de 40 milhões de empresas, CNPJs ativos e inativos, e cerca de dados de 104 milhões de veículos no Brasil. Qual é a marca, qual é o modelo, número do chassi e número da placa. No mês seguinte, em fevereiro, descobriu-se também foram expostos dados como RG, CPF, data de nascimento, e-mail, endereço, número de celular e informações sobre a fatura de 102,8 milhões de contas de celulares das operadoras Claro, Vivo, Oi e TIM. Chegaram a fazer um site, teve um rapaz que fez uma aplicação, colocou disponível para quem quisesse usar, para você verificar os dados que teus vazaram. E aí depois ele teve que tirar o site do ar, porque a Polícia Federal estava dizendo que ele tinha vazado as informações. Ele disse, não, eu sou vítima também. Mas não teve jeito. Foram em cima do pobre coitado. Infelizmente, não vivemos numa era digital, mas muitos dos nossos meios ainda têm uma cabeça analógica. Não entenderam isso ainda. Eles não entenderam. E isso parece que não muda muito, tristemente. Mas, pode ser, seus dados vazaram. Quais eu não sei. Mas eu já parto do pressuposto que eles vazaram todos. Vamos falar de um outro grande problema que tem no Brasil. Fake news. A fake news, ela não é o factoide, tá? Que é uma verdade parcial. O factoide é o que a gente chama de uma verdade parcial. Por exemplo, um factoide. A grande muralha da China pode ser vista a olho nu a partir da Lua. Isso não é uma verdade completa, é uma verdade parcial. É um factoide. Também não é uma lenda urbana. Uma lenda urbana, por exemplo, falando bem no meio evangélico, a famosa história da entrevista da banda Catedral no Jô Soares. Eu ouvi muito essa história dessa entrevista e todo mundo que eu perguntava, não, eu não vi, um amigo meu viu. Mas ninguém nunca assistiu essa entrevista. E se perguntar a banda e perguntar ao Jô Soares, é capaz deles dizerem que não houve essa entrevista. E as afirmações que foram colocadas. Então, a lenda urbana é uma história fabulosa, divulgada de boca em boca, que vira um folclore. E aí vem as histórias é muito comum em outros países, tipo a loura do banheiro, jacaré no esgoto e várias outras histórias. Né? São lendas urbanas. A fake news é uma informação falsa divulgada em redes sociais. É mentira. É a má e velha mentira e nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. Acho que eu não preciso dizer quem é o pai da mentira. As mentiras disparadas por redes sociais foram recursos amplamente usados em campanhas como o Brexit, eleições dos Estados Unidos de 2016 e 2020, nas eleições brasileiras de 2018 e na eleição de 2020 e em outros países. Isso foi amplamente usado. Mentiras devem ser checadas, desmentidas, combatidas e seus divulgadores e criadores denunciados e criminalizados. Isso é crime. Em relação a gente, e os cristãos? Eu fui pesquisar, procurei uma lista de 28 sites que mais propagam fake news e tem 2 sites cristãos lá. Um deles bem conhecido. Está lá listado como propagador de fake news. Vários grupos evangélicos ajudaram a espalhar fake news sobre políticos e partidos de ideologias progressistas de esquerda e relacionados a coisas como pedofilia. E, infelizmente, é muito comum passar notícias como essas são passadas em meios cristãos. Grupos de WhatsApp de igreja muitas vezes são tóxicos. Como passam mentiras e como divulgam mentiras dizendo que são verdade. E a mentira vocês sabem muito bem quem é o pai. Mas também vamos falar de coisa boa. Eu queria citar o Coletivo Bereia, que é uma iniciativa de organizações, profissionais, pesquisadores e estudantes de comunicação vinculados ao contexto da fé cristã. Separar o joio, guardar o trigo. O Bereia tem feito, basicamente, desmentir notícias de que estão sendo passadas
e estão sendo transmitidas de forma enganosa, notícias falsas. O Berea tem feito muito isso. Recentemente, sobre a história do pastor que falou lá na tribo indígena onde uma igreja foi demolida pelos índios, a informação que o pastor foi passada, o Berea classificou como enganosa. Eles contactaram o pastor, contactaram os índios, conversaram, buscaram informações, fizeram um levantamento jornalístico e publicaram. Isso está disponível, por exemplo, no site deles. Uma outra iniciativa é a Igreja Sem Fake News. O objetivo é contribuir para que a conscientização das pessoas vinculadas às igrejas cristãs evangélicas sobre os impactos das fake news sobre a vida das pessoas e da comunidade, do grande pecado que ela se constitui. Vale lembrar que a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, ao qual a ABP está vinculada, participa dessa iniciativa. Então, por favor, questão de fake news, nós vamos falar um pouco mais no final. Agora falando sobre malware. O que é um malware? É um termo muito genérico usado hoje em dia, e o malware é basicamente um malware é um programa malicioso. A gente chama malware que é software malicioso, malicious software, destinado a se infiltrar de forma ilícita, causando danos, alterações, roubo de informações, entre outros. Tipos de malware, e lá vamos com a lista. Vírus, worms, trojans, cavalos de Troia, keyloggers, screenloggers e sniffers. O keylogger é o programa que copia tudo que você digita no seu teclado. O screenlogger é aquele que tira fotos do que você está aparecendo na sua tela. Sniffers é aquele que fareja informações do seu computador, basicamente para capturar senhas. Spyware, programas espiões. Adware, programas com anúncios. Backdoors, programa que colocam portas dos fundos para as pessoas tomar controle do seu computador. Rootkits, programas que exploram falhas de segurança. Programas que investigam portas abertas na rede. Botnets e os ransomware, que são programas que fazem sequestro de dados. Mas antes vamos falar um tiquinho sobre engenharia social. Engenharia social é a habilidade de conseguir acesso a recursos através da persuasão, ou seja, lábia. Usar a conversa. Você pode manipular um policial de trânsito para evitar pagar uma multa por um veículo estacionado no lugar errado, ou convencer o seu chefe a te dar um aumento. Historicamente, alguns hackers conseguiram, com a sua lábia, extrair informações muito sigilosas em conversas de ligações telefônicas. Conseguiram obter informações que não deveriam. Por quê? Porque as empresas não treinam seus funcionários a respeito da política de segurança dela. É uma prática física, é uma prática digital. Basicamente é o quê? Joga-se uma isca para pescar informações dos usuários. O resultado, extorsão ou roubo. É um ataque que não é facilmente detectado e a principal vítima são empresas. Outro que é muito mais comum é o phishing. Phishing é basicamente pescaria. Então deriva da imagem de uma pescaria, alguns chamam de spear phishing, que não é uma ameaça digital nova, está aí desde os anos 90. Tá? E o criminoso fazia o ataque por e-mail, mandava um e-mail com alguma informação maliciosa, alguma coisa que atraía um tema quente, por exemplo, para atrair as pessoas, fazer que as pessoas clicassem em alguns links e instalariam um programa malicioso no seu computador. Antes era só no e-mail, hoje são anúncios falsos em redes sociais, links enviados no WhatsApp. WhatsApp, então, phishing tem de monte. Como passa hoje em dia? Já que o brasileiro adora o WhatsApp, tem de monte. Tem ataques que são basicamente diários. Toda hora, sim, você recebe. Eu vou dizer por exemplo, que eu recebo por SMS. Que eu recebo, que é dizendo da minha fatura do meu cartão de crédito. Só que o SMS está com a bandeira do cartão está errada, a categoria do cartão está errada e o valor está errado. Mas eles colocam lá, eu recebo 2, 3 vezes por mês, e o link que eles colocam é praticamente o mesmo que o banco fornece, mas não é igual. Se você clicar ali, pode ter certeza que ele vai enfiar, vai fazer instalar algum programa malicioso no meu celular. Então eles pegam esses temas que atraem
tá, que atraem as pessoas. Por exemplo, e-mail que solicita alteração cadastral, para você fazer mudança de senha, ou, por exemplo, quando o banco fornecia, alguns bancos forneciam um cartãozinho com os códigos para você fazer a autenticação no banco. Então tinha algumas pessoas que caíram, tipo, digite todos os códigos do seu cartão. Todos os códigos. Conheço gente que caiu nesse golpe. Aliás, quase caiu. Felizmente foi evitado a tempo. Teve gente que vai ver propaganda de empresa que a empresa tal vai te dar isso de brinde se você clicar aqui. Tá, se a empresa tal vai dar o brinde, por que o link do site não tem nada a ver com o da empresa? Infelizmente isso é muito comum. Toda hora, quase todo dia tem um golpe novo de phishing aparecendo aí. Outros que têm menos conhecidos são o phishing, o baiting e o whaling. O phishing, engenharia social por telefone para fazer compras ou saques no nome da vítima. Baiting, uso de mídia física, como por exemplo pendrive com um cavalo de Troia para roubar dados. Deve ser por isso que na CIA, dizem pelo menos, o computador lá não tem porta USB, nem gravador de CD ou DVD, e as impressoras são todas monitoradas. E o whaling, que ataca um executivo de uma grande empresa ou um influenciador de alto nível. Sites do YouTube andaram sendo, alguns sites grandes foram roubados, né? Sofreram ataques e foram roubados para ter acesso, para poder ter acesso à monetização dos sites. Um canal no YouTube pode começar a monetizar se ele tiver no mínimo 1.000 inscritos. Canais grandes, tem muita gente que vive disso. Falei do Felipe Neto, mas existem outros que ganham um bom dinheiro trabalhando com isso. E eles sofrem ataques. Fraudes e roubos de dados. Roubo de identidade, físico e online. Agora diminuiu, mas os chupacabras que botavam nos leitores do cartão de caixa automático do banco. Tem uma pessoa próxima a mim que teve o cartão inserido, não foi lido, depois foi lá numa agência, isso foi em 2008, e basicamente clonaram o cartão dela, limparam a conta dela, no dia seguinte estamos indo eu e ela, mais um amigo, na agência onde ela tinha a conta da Caixa Econômica para ver o que tinha acontecido e realmente tinha sido um golpe, a conta dela tinha sido zerada, a Caixa Econômica assumiu e restituiu o dinheiro. Tá? Isso foi em 2008. Outros mais sutis, páginas fraudadas em lojas virtuais, boleto falso, chega aquele boleto do nada falso, você vai lá e paga. Tá? Aumento nas transferências financeiras pela internet e ataques como o ataque de farming, que é o envenenamento do cache DNS. Aí vai uma explicaçãozinha rápida. DNS é uma sigla que quer dizer de Sistema de Nome de Domínio. É um serviço que provê nomes para endereços IP. Endereço, número, é uma maneira fácil para o computador trabalhar. Mas para nós seres humanos, que nos aprendemos muito mais a palavra, é muito melhor guardar nomes. IPs você guarda, endereço de rede você vai guardar pouquíssimo, mas site, com certeza você sabe vários de cabeça. Qual é o papel disso? Você bota o endereço do site, www, por exemplo, www.google.com.br, o teu navegador vai conectar um DNS, o DNS vai pegar e consultar qual é o endereço de rede e vai retornar o endereço para o seu navegador vai conectar lá e vai pegar o site. O que consiste o ataque de envenenamento de cache? Pessoas invadem o serviço DNS e alteram a tabela. Então você bota lá, por exemplo, o site de um banco, ele aponta para um site que é bem parecido com o site do banco, mas não é o site do banco, justamente para roubar dados. Isso aconteceu com o serviço de internet da NET, hoje da Claro, né? Alguns anos atrás, eu não me lembro que ano, que houve um ataque de envenenamento de cache em alguns DNS dele e alguns clientes reportaram que o acesso a um site de um banco em específico estava mudado, estava diferente. E eles estavam botando o site certo, mas tinha sido mudado. Outro sequestro de dados, o famigerado ransomware. Ransomware é o quê? Um malware que entra no seu computador, ele começa a criptografar, olha a criptografia aí, ele criptografa todos os dados do seu computador, tudo, e te pede um resgate solicitado em criptomoedas, normalmente Bitcoin. Porque dessa forma, a maneira como é o Bitcoin, você não é rastreado. E assim ele pede esse resgate para você ter os dados serem liberados. Eu tive alguns casos próximos, eu posso contar. Eu dou atendimento a uma agência de publicidade, eu cuido do servidor, mas eles tiveram um ataque de ransomware em 2016.
E os computadores foram comprometidos e vários dos dados foram comprometidos. Felizmente, eles tinham muita coisa com backup feito, cópia de segurança, mas sofreram muito com isso. Tiveram que reinstalar os computadores todos, formatar, botar firewall, outras coisas mais. Aí não era o meu papel. O meu papel é lidar com o servidor deles. O servidor é só para gerência de e-mail e arquivos. Na fundação que eu trabalho, uma vez eu encontrei com alguns funcionários que trabalhavam no departamento de informática, e um deles conversando comigo, a gente estava no almoço, e ele me contou que o servidor de um departamento, especificamente o departamento jurídico, tinha sido comprometido com o ransomware. Aí jogou a culpa no sistema operacional do servidor. Eu falei, peraí, se todo mundo tem acesso a todos os arquivos, basta um usuário ter acesso, está contaminado. Ele passa para o servidor e a partir da máquina dele criptografa tudo. O servidor não vai fazer milagre. E aí tudo tinha sido cifrado. Aí ele olhou e, você sabe de alguma maneira resolver? Eu virei para ele e falei assim, vocês já pensaram em pagar o resgate? Aí ele, não tem como, vou pagar resgate? Que loucura é essa, professor? Aí eu, como é que está o backup? Aí ele, está atrasado. Eu falei, Por acaso nessa palestra teve um problema desse também num tribunal, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Também teve um problema com ransomware e para variar o backup estava atrasado. Então isso acontece. Tá? Golpes de assinaturas. Mais comum com os smartphones. Então aplicativos que assinam produtos ou serviços com preços mais altos que os anunciados. Serviços que a gente acaba recebendo por SMS que a gente não requisitou. Uma vez uma vez a operadora estava me cobrando R$15 a mais da conta somente com o serviço que eu estava recebendo por SMS que eu não solicitei, liguei para lá e pedi para cancelar. Tá? São coisas que podem acontecer, golpes que podem acontecer. Ataque de negação de serviço, que é basicamente vandalismo. É tentar gerar uma sobrecarga em um computador para torná-lo indisponível. Ataques que são gerados de tentar atacar um servidor, fazer um número de requisições que quem recebe não aguenta. Tá? O servidor que vai receber, o conjunto de servidores não aguenta. Tipo, ele está preparado para receber, vamos supor, 100 requisições por segundo. E ele recebe 2.000, 3.000, 5.000. A máquina não aguenta. Isso basicamente é vandalismo. Vandalismo. Então, o ataque de negação de serviço, Denial of Service, o DOS é isso. E você tem o DDoS, tá? Que é o ataque distribuído de negação de serviço, onde um computador mestre controla outros computadores que são zumbis para realizar o ataque. Como ele faz isso? Com base em alguma aplicação maliciosa instalada no seu computador, que você pode estar usando normalmente, o seu computador está sendo usado por um vetor de ataque. O seu computador vai ser um bot, ou um zumbi, e alguém pode disparar um comando e usar o seu computador e milhares de computadores outros no mundo para fazer ataques. Pior, pode ser seu computador, pode ser seu celular, pode ser seu roteador de rede sem fio, pode ser sua câmera IP. Há um tempo atrás destruíram uma botnet, descobriram uma, e ela foi desmembrada e destruída, que a maior parte dela era construída de câmeras IP, câmeras que focalizam, que jogam informação pela rede, e roteadores wireless. Foi uma botnet usada para isso. Então, isso é importante você ficar atenta quanto ao tráfego de rede anormal se a internet está lenta. Bem, depois de todo esse falatório de mais de 1 hora só contando miséria, eu já vi que temos problemas. Quem poderá me defender? Não será o Chapolin Colorado. Infelizmente, não será ele. Tentando fazer um breve resumo. As redes sociais contêm muitas informações sobre nós que nós mesmos fornecemos. Vendemos parte da nossa privacidade em troca de serviços gratuitos. Gratuitos entre muitas aspas. Ao mesmo tempo, cresce na sociedade mundial uma preocupação com o mau uso da nossa privacidade. Alguns resultados são: no sistema operacional Android para smartphones, muitas perguntas sobre privacidade ou pedidos de autorização para acesso a certos recursos. Infelizmente, tem muita gente que vem e olha, permite tudo. Tem gente que faz isso. O Facebook tem a opção, principalmente no aplicativo, no celular, de desabilitar relações dele com outros aplicativos. Tem essa opção disponível.
Manifestações contra a mudança da política de privacidade do WhatsApp. Vimos isso em janeiro de 2021. Essas mudanças vão entrar em 2021, ainda em junho, e o Facebook agora está fazendo essa mudança sem divulgar muito. A chave disso tudo é prudência. Não se exponha mais do que o necessário. E quem define o que é necessário? Você. Você define o que deve ser exposto de você. E o que é que a prudência significa, olhando também à luz da palavra de Deus? Cautela na forma de proceder. Ser precavido, ser sensato. O livro de Provérbios é cheio de versículos que falam sobre a prudência. E eu posso citar alguns em Provérbios 12, 8, 12, 14. Provérbios, nesse mesmo capítulo, 16 e 26. Capítulo 13, capítulos 19, 22, tem vários. Eu não vou ler esses versículos, mas recomendo que você leia. Mas também a prudência é mencionada nos Salmos, no livro de Jeremias, nos Evangelhos, a parábola da casa na rocha, a casa na areia, que está lá no Sermão do Monte, na primeira carta de Paulo a Timóteo, entre outros. Ou seja, prudência é a chave. E aí, como é que nós vamos botar essa prudência em ação? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, estude a respeito. Mantenha-se informado. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, minha vida é um livro aberto, pode olhar, tenho nada a esconder. Aí eu respondi a ele, ótimo, me dá um extrato do teu cartão de crédito aí que a gente vai colar no poste. Vamos tirar um extrato da tua conta e vamos pendurar por aí. Não, mas isso eu não posso, você não disse que a tua vida é um livro aberto? Então, é claro que ele não me deu essa informação. Mas muita gente não quer ter trabalho, porque é a lei do menor esforço. Dane-se, deixa ver, bota lá, e se expõe. Infelizmente, isso ocorre, isso é comum. Pior, tem gente que defende isso, o direito de se expor, e quer que os outros se exponham. É a lei do menor esforço. Invista um pouco menos de tempo lendo mensagens do Facebook e do WhatsApp, e um pouco mais se informando a respeito, procurando saber como fazer, como limitar. Teve um dia que eu resolvi entrar no Google, e o Google salva senhas para apagar as senhas de uns sites salvos. Eu olhei o site, não existe, eu fui deletando. Depois de 1 hora de trabalho, eu parei na letra M. Para tu ver quanto tinha de informação ali que eu podia deletar. Você já leu a licença de uso de um programa? Ele coloca lá o documento dizendo, já leu a política de privacidade de uma empresa? Eu recomendo que você faça isso pelo menos uma vez na vida, para saber no que você está se metendo. Você vai dizer, mas é um juridiquês chato de ler. Sim, é muito chato de ler. Eu concordo com você, é um texto chato, mas leia pelo menos uma vez na vida para saber no que você está se metendo. No que você está se comprometendo. Quais são os direitos que você tem ou quais são as faltas de direito que você tem. E lembrar, gente, tempo é dinheiro, mas investir tempo nisso nos traz mais tranquilidade depois. Segundo passo. Atualizações são necessárias? Sim. Significa o seguinte. É chato fazer atualização? É. Mas atualize o seu celular, atualize o seu computador, mantenha eles atualizados. Por quê? Existem falhas de segurança que são exploradas para que as pessoas possam cometer ataques e invadir seus computadores. Existem falhas de segurança. Computadores que não são atualizados há muito tempo estão mais suscetíveis a falhas, a invasões, a golpes. Ao você mantê-lo atualizado, as empresas estão colocando quem forneceu o software, seja a produtora do sistema operacional, seja quem estiver por trás, pode estar corrigindo falhas de segurança que poderiam ser exploradas. Mas olha, se alguém diz para você que é fácil, mentiram. Não é fácil. Isso vale não só para o seu computador de mesa ou seu notebook. Vale para o seu celular e para os dispositivos que você tem e que acessam a internet. Que tem acesso à internet. Vale para todos eles. Vale também para o seu roteador de rede sem fio. Vale para eles também. Certa vez, uma pessoa muito próxima falou que eu estou entrando no aplicativo do banco, no celular, e tem que trocar o aplicativo, o banco está dizendo que vai desativar o antigo e a pessoa ia protelando. Até que eu cheguei, peguei o celular e
Vamos atualizar agora. Atualiza agora. Vamos atualizar. Espera aqui, vamos lá. Forcei a atualização no aplicativo do banco. O banco está informando que ia trocar o aplicativo, que aquele aplicativo vai ser descontinuado. Então vamos atualizar. É chato fazer? É chato, mas tem que ser feito. Assim como é muito chato fazer cópias de segurança, o famoso backup. Backup é um negócio chato de fazer? Sim. Mantenha cópias de todos os arquivos que você tem e que são importantes. Tudo que você tem que é importante, tenha pelo menos uma cópia. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem nenhum. Isso requer um investimento em tempo e requer um investimento em dinheiro. Onde você vai fazer a cópia? Num HD externo, num pendrive, num serviço na nuvem, em outro computador, que seja. Há pouco tempo eu soube de uma pessoa que ele trabalha numa empresa com desenvolvimento e houve um problema com uma falha de backup, não ocorreu e eles tiveram que consertar o problema e ele e a equipe tiveram que trabalhar no Réveillon. Viraram a noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro para poder resolver porque não tinha um backup. Hoje em dia ele faz cópia de tudo, ele tem cópia do trabalho dele até dentro do celular. Ele disse, se o pior de tudo acontecer, tem uma cópia até aqui. Eu falei da nuvem. Existem serviços de nuvem porque oferecem um espaço limitado que você pode usar para guardar dados. Por exemplo, o Google e a Microsoft oferecem serviços que fornecem até 15 GB de dados, espaços. Eu particularmente gosto muito do Dropbox, que é um serviço que fornece inicialmente 2 GB. Tá? Minha conta do Dropbox tem uns 4, 5. Eu guardo documentos nele. Eu gosto do serviço do Dropbox porque eu consigo acessar, por exemplo, do celular, documentos que estão lá. Então, documentos que não ocupam tanto espaço estão lá. Mas, por exemplo, minhas fotos pessoais, eu tenho mais de 50 mil imagens, eu tenho cópia dela em 4 lugares. No meu computador de mesa, no servidor da minha casa, no meu notebook e num HD externo. É um negócio muito chato ficar fazendo backup. Vou dizer para vocês. Existem programas para automatizar o processo. Soluções para você fazer automatizar esse processo. Porque aquela empresa que eu falei que sofreu um ataque de ransomware, o que aconteceu com eles? Os funcionários botavam para fazer o backup na hora do almoço, quando voltava o backup não acabou, eles paravam. Não precisa não, para aí, para o backup. E eles perderam dados por isso. Então, é muito importante ter cópia dos dados que você tem. Há um tempo atrás, um ex-aluno falou comigo, professor, perdi meu HD de backup. Eu falei, que chato, cara. Então, copia os dados de outro lugar. Não, só tinha lá. Eu falei assim, não, então não era o HD de backup. Não era, meu HD. Eu falei, não. Se você não tinha cópia em outro lugar, você só tinha os arquivos lá, tem que tentar recuperar o HD. E o processo de recuperação de dados de um HD com defeito é possível? Mas não é barato. Me perguntaram há pouco tempo se é possível você recuperar dados de um HD. Aí eu falei, todo dado pode ser recuperado, depende se você tiver tempo e dinheiro. Em 2003, o ônibus espacial Columbia explodiu na reentrada da atmosfera. Havia uma falha no escudo protetor e o ônibus espacial explodiu. Além das mortes de 7 astronautas e tudo, tinham pesquisas que estavam em HDs que estavam dentro dos computadores que estavam na Columbia. A NASA conseguiu, não sei como, recuperar esses HDs e conseguiu recuperar os dados. Aí você diz, nossa, mas isso foi caríssimo. Sim, custou uma fortuna. Mas já eu aposto que era mais caro refazer a pesquisa. Todo dado pode ser recuperado. Depende se você tem tempo para isso e principalmente se você tem dinheiro. Existem empresas de recuperação de dados. Eu conheço algumas, mas o custo, dependendo como vai bater na casa acima dos R$1.000. Eu tenho um amigo, tem uma cliente, uma senhora de idade, que perdeu um HD com todas as fotos que ela tinha de uma viagem que ela fez ao Egito. A empresa cobrou R$1.200 para recuperar os dados. Ela disse na hora, pode fazer. Eles recuperaram todas as fotos. Pessoal, aí alguns, quando eu conto isso, falam assim para mim, poxa, mas R$1.200? Nossa, isso tudo? Eu virei e falei assim, é uma senhora com mais de 80 anos de idade. Você acha que ela vai voltar no Egito? É muito mais caro para ela ir no Egito tirar as fotos de novo, né? E lembrar, gente, só os paranoicos sobrevivem.
Uma frase de Andrew S. Grove, ex-presidente da Intel, principal fabricante de microprocessadores do mundo. E aí, como é que você vai se prevenir? Para o seu computador, para o seu celular, procure uma solução integrada de segurança. Se for necessário, pague por ela. Existem algumas soluções gratuitas que, na boa, não pegam nem resfriado. Quais soluções que tem? Tem gratuitas e essas muitas vezes têm versões pagas. Eu vou citar algumas. Avast, AVG, Norton, McAfee, Bitdefender, Avira, PSafe, Kaspersky. Tem várias. Qual é a melhor? Olha, isso varia muito. Pesquise a respeito, se informe. Tá? Quando eu lembro que eu falei alguns slides atrás sobre estudar, inclui isso. Pesquise, procure saber qual é o que está melhor. Eu tenho usado uma no meu celular. O meu computador, como eu uso o sistema operacional Linux, se tem vírus para Linux, em mais de 20 anos como usuário, eu nunca vi. Nunca tive problema. Tem um firewall instalado no meu roteador. Tem algumas configurações feitas para estabelecer algumas coisas em questão de segurança, mas eu não tenho tido problema. Se você é um usuário Windows, você tem que pensar nisso sim, com certeza. Pensar em preocupação. Ou então você pode pensar em trocar de sistema operacional. O Linux é uma ótima opção. Sempre use senhas para tudo e use senhas boas. Troque as senhas de tempos em tempos. Isso eu vou confessar a vocês, é um pecado que eu cometo. Eu não troco, tem senhas que eu uso a mesma senha há anos. São senhas difíceis, mas são as mesmas senhas há anos. Eu não acabo não trocando. O que torna uma senha mais difícil? Uso de letra maiúscula, letra minúscula, algarismos, pontuação. Um amigo uma vez me deu uma dica e falou, bota um ponto no final da tua senha. É um ponto? Ninguém pensa em botar um ponto. Por quê? Os ataques para descobrir senha são ataques de força bruta. Então, quando você usa uma senha que é baseada numa palavra muito comum, ou uma sequência muito comum, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou a palavra senha, primeira coisa que eles fazem, quando descobrem, roubam um arquivo de senhas e vão tentar quebrar as senhas, que eles vão tentar por força bruta, é o quê? Tentar todas as combinações possíveis. Às vezes não vai demorar muito tempo. Então eles começam com um ataque por dicionário. Pegam uma lista de palavras no português e vão tentar aquelas palavras. Segundo, sequências de números muito óbvias, como é que eu disse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Números repetidos. Se eles usarem engenharia social, vão tentar descobrir informações que estão expostas suas, como, por exemplo, sua data de nascimento de pessoas próximas. Sequências de números que são muito familiares a você. Com engenharia social, o cara pode obter essa informação e tentar. E com isso tentar descobrir a sua senha. Eu uso, por exemplo, com algumas senhas, palavras que eu peguei ao acaso e coloco o número. Eu vou dar um exemplo de uma senha que é difícil. Por exemplo, a minha impressora é da Epson. Eu poderia fazer E maiúsculo 4, P minúsculo 3, S 9, O 5, N 2, ponto de exclamação. Eu já não lembro a senha que eu disse, mas é uma senha difícil, porque isso não é o tipo da senha que ele vai pegar com um ataque usando dicionário, não é um ataque usando palavras conhecidas. Foi uma palavra que eu peguei aqui, por exemplo, no acaso. Olhei para minha impressora e peguei esse número. É um exemplo de uma senha que é uma senha boa. Existem soluções como LastPass e OnePassword que você pode usar para salvar as suas senhas dentro deles. Então você tem uma senha. Quer ver uma boa dica para usar de senha? Eu gosto às vezes de usar referências bíblicas. Então, por exemplo, João 8,14, 8,44. J maiúsculo, João, né? O J maiúsculo, 8, 2 pontos, 44 ponto. Eu trabalhei numa empresa que a senha do Wi-Fi durante um tempo era Leia o Salmo 23. Já vi gente usar de senha, não saber a senha de cor, mas saber o movimento no teclado. Então ele digitava, por exemplo, QWSA ERFD. Ele não sabia a senha, mas ele sabia o movimento que tinha que fazer no teclado. Isso é 2,6 ao contrário, que ele tinha que desenhar digitando no teclado. Ou então você pode salvar a senha no Google, mas já que eu falei para vocês recentemente sobre o Google, ele não é exatamente bonzinho, você tem serviços como o LastPass, o OnePassword, pode salvar senhas para você. E aí você salva com uma senha mestra e você tem acesso a isso.
Existem soluções também para celulares. Existe uma que eu gosto muito, que é o Secrets, que o ícone dele é um baúzinho aberto, que eu gosto para salvar informações mais sensíveis. Dados pessoais, senhas de alguns serviços, senhas de banco, e eu fecho eles com uma senha padrão. Tá? Uma senha padrão lá. Eu lembro que a primeira vez que eu coloquei com senha foi uma conversa com meu avô. Aí meu avô estava abriu uma conta poupança para mim e para meu irmão, para botar dinheiro, que ele dá pra gente. E aí ele falou da senha, ele perguntou, qual uma boa senha de botar? Aí ele começou. Aí eu lembro dele começar, peraí. Os 2 primeiros números, ele tá, a idade de vocês, tanto. Para conta. Os dois tal, ele, a idade de Cristo, morreu, 33. Começou o ministério dele, 30. Que ano nós estamos? Tanto. Compôs uma senha ali de 6 dígitos, ele falou. Compôs uma senha ali. E em base nisso você pode pensar em senhas. É claro, o pior é que você vai ter que decorar elas, vai ter que gravá-las. E por favor, não anote em papel. Tem gente que anota papel. Eu já vi gente colar uma etiqueta no cartão com a senha. Não faça isso sob hipótese alguma. Não cometa esses erros. Evite botar em caderninho. Guarde a senha em algum lugar seguro. Toda solução de segurança ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Não adianta nada você passar uma corrente para amarrar, prender uma bicicleta e você passar um barbante para amarrar a corrente. Tem que botar um cadeado. Mais uma coisa que é bom lembrar sempre. Desconfie. Que nem o cachorro aí. Ofertas convidativas demais, propostas interessantes demais, contos do vigário. Olha, tem alguma coisa estranha aí. E eu sempre digo o seguinte, o que mais move o ser humano não é o desejo de paz mundial, não é nada disso, é o sonho do lucro fácil. É você tirar um negócio do armário e vender e ganhar 1 milhão. É você ganhar dinheiro sem ter trabalho. E os contos do vigário são muito por aí. É o cara sugerir um investimento que você vai botar e vai ganhar 300% em um mês. Nenhum investimento dá isso, sobre hipótese alguma. A pessoa vir com algumas propostas muito irrecusáveis, você vai achar e desachar irrecusáveis demais. Se você procurar na internet alguma coisa, viu isso aí, procura se não tem algo estranho. Você vê aquilo ali, quantas vezes me mandaram coisa, eu peguei e joguei no Google para ver. Eu falei, isso está muito suspeito. E aí eu parei lá. Isso vale para fake news também. Vem as notícias, vem as mensagens, eu pego às vezes a primeira frase, jogo boato, coloco no Google e vem lá provavelmente um desses sites aqui apontando. Sites e agências de checagem de fatos. O mais comum que aparece é o boatos.org. Mas tem o eFarsas, quem está por trás é o Gilmar. Recomendo, inclusive, no YouTube tem dentro do Move Show, é um canal patrocinado pelo UOL, eles têm uma playlist de vídeos lá que ele faz junto com um biólogo, o Pirula, muito bom desmentindo fake news e contando fatos e falando de notícias, muito bom. É o Fake Nós, muito divertido de ver e vale a pena. Eles tiram cada episódio para falar de um tipo de notícia falsa que tem aparecido sobre diversas categorias. Além disso, podemos citar a Agência Lupa, a Agência Pública, o Truco da Agência Pública, aos fatos, Fato ou Fake, Comprova, Fake Check, factcheck.org. Muitos deles têm parcerias hoje em dia com grandes órgãos de imprensa da mídia corporativa para checagem de fatos. E na internet, eu recomendo que você ative a autenticação em 2 etapas, no WhatsApp, no Gmail e em outros serviços. O que é isso? O golpe muito comum que tem feito hoje em dia é o pessoal roubar o WhatsApp da pessoa. Como é que esse golpe acontece? O sujeito pega uma pessoa que tem acesso ao serviço para colocar um número de celular num chip. Pode ser um funcionário de operadora, tudo. Ele coloca o teu número num segundo chip, coloca num celular. E ele instala o WhatsApp. O teu código do WhatsApp é o teu número de celular. Então, com isso, ele tem acesso ao teu WhatsApp ao mesmo tempo que você tem também. E aí ele começa a vir com uma desculpa boba, uma desculpa para tentar extorquir dinheiro das pessoas. Dizer que está com problema, dizer que está precisando de dinheiro, vou dar meu Pix, você transfere o dinheiro para mim. Mal sabe ele que você pode cancelar e pegar o dinheiro de volta quando você transfere com Pix, depois de um tempo.
Então eu recomendo que você use a autenticação em 2 etapas. O que consiste a autenticação em 2 etapas? É quando você entra na aplicação, ele pede uma nova confirmação para você ativar. Se o teu celular tem leitor de digital, eu recomendo que você coloque e ative a autenticação em 2 etapas para você usar a digital para destravar. Então você destravou teu celular, está usando, entrou no WhatsApp, ele vai pedir a tua digital. O sujeito com outro celular, que ele clonou o teu celular, com o teu número, ele não tem a sua digital para entrar no seu WhatsApp. Você pode fazer isso em serviços como o do Gmail e outros. Recomendo que você faça. Não vou explicar onde você vai fazer isso, como você vai fazer, mas procure, vale a pena. É muito chato fazer isso, habilitar a questão da digital no WhatsApp, no Telegram, se você estiver usando, ou em algum outro serviço. É muito chato, concordo, mas é necessário. Não corra risco à toa. Segunda coisa, veja se tem alguma atividade em comum no seu dispositivo. Está usando o celular, está quente demais, está processando demais? Será que tem alguma coisa esquisita com ele? Alguma coisa que alguém colocou, algum programa? Uma vez eu cometi um erro de clicar uma coisa e botar um malware no meu celular e ficava montando mensagem, tela, toda hora. No final tive que zerar o aparelho. Veja se é uma atividade em comum. Na dúvida, se está usando um computador que não é seu, bota o navegador em modo privado ou use uma VPN. Lá atrás, há quase 20 anos atrás, eu caí no erro de entrar numa lan house, coisa que hoje em dia quase não tem mais, na rodoviária de São Paulo para comprar flores para mandar entregar para uma namorada. Pois é, meu cartão foi clonado, o banco cancelou, eu estava em São Paulo, não podia usar o cartão, tive que esperar 2 semanas para mandar um cartão novo, eles bloquearam as operações e o namoro não deu em nada, tanto que eu casei com a Maria Cláudia hoje em dia. Uma situação muito melhor hoje em dia do que estava naquela época. Na dúvida, uma VPN. Tá? Outra questão de golpe que eu falei é informações que vazam por malas diretas. Você tem uma mala direta, por exemplo, eu fiz uma assinatura de uma revista em 2014 e a mala direta foi vendida. Os dados meus foram vendidos. E eu recebi sistematicamente, durante anos, já cancelei a assinatura e ainda recebi ofertas e recebi tentativas de golpe. Como, por exemplo, dizer que o meu nome foi protestado num cartório em São Paulo, que eu deveria pagar, tanto eu ia para o vermelho, ia ser condenado naquele dia, em algumas horas. E aí foi Deus, quando chegou para mim, deu aquele toque do tipo, desliga o telefone. Eu bati o telefone na cara da pessoa, fui pesquisar no Serasa para ver a minha situação limpa, nada. E a pessoa ligando de volta, tentando ligar. Eu parei, no momento que Deus tocou e falou, faz isso não, cai nessa não. Muito cuidado com golpes pelo telefone também. Tá? Use serviços que prezam pela privacidade. Está incomodado com o Google? Use o DuckDuckGo, que é um buscador que não fica buscando o que você está fazendo. Não fica colocando cookies no teu navegador. O cookie é um programinha, um arquivo que ele coloca no seu navegador para ele pegar informações do que você está fazendo. Ele é útil, por exemplo, para salvar a sua senha. Então está o cookie habilitado na tua conta do Gmail, você desligou o computador, religou, acessou o Gmail, você não tem que botar o usuário e senha de novo. Mas os cookies são usados para obter informações a respeito da gente. Está incomodado com isso? Não quer? Use o DuckDuckGo. Está incomodado com a questão do Gmail? Tem o openmailbox.org. Eu já andei pensando em migrar meu e-mail para lá. Você é adepto de redes sociais, mas não está tolerante com o Facebook? Existe a Diaspora. Tá? Que é uma rede social muito pouco usada. Mas está aí. É uma opção que preza pela privacidade. Tem o Signal, para mensagens instantâneas. O Signal cresceu muito o uso dele após o anúncio do que o WhatsApp está fazendo. Aliás, lembra do Edward Snowden? Ele diz que o Signal é o melhor serviço que tem em termos de segurança. Por quê? O WhatsApp, ele criptografa toda a informação que sai do teu celular para o celular da pessoa. Ele captura toda essa informação. Sim. Ele vai todo criptografado. Ninguém vai conseguir ler, mas o WhatsApp guarda os metadados. Então ele sabe quem é você, seu telefone, com quem você falou, que horas você falou, que grupo você faz parte.
Ele tem isso tudo salvo. Ele não sabe o que você falou, mas todo o resto ele sabe. O Telegram, que é muito falado em termos de segurança, o Telegram pertence a uma empresa russa, tudo, mais seguro, basta ver o caso da Vaza Jato, onde o hacker Walter Delgatti Neto obteve informações a partir dos celulares de procuradores e juízes ligados à Operação Lava Jato. Mas por quê? Porque eles tinham falhas de segurança, não implementaram, eles não colocaram, e ele teve acesso a essas informações e divulgou. O Signal não guarda metadados. A única coisa que ele guarda é o número do seu telefone. Para celulares tem uma aplicação do Gael Duval e a sua empresa, da eFoundation, para você ter celulares mais seguros, um software do celular mais seguro. Tem alguns celulares com chaves físicas. Você pode fechar e desativar um botãozinho que você desativa o Wi-Fi, você desativa o Bluetooth. Se você tem dúvida que o teu celular está te ouvindo quando não deveria, está com receio, pode ser uma opção. Tem o celular também da Pine, e tem o notebook da Pine. Tem alguns outros aí também que prezam mais pela sua privacidade, se tiver interesse em conhecer. Nada na internet é realmente de graça, lembre-se disso. Mais uma dica, na dúvida, cubra o webcam e o microfone do seu notebook. O meu notebook novo tem uma chavinha que você puxa e tapa a webcam. Aí você vai pensar, isso é exagero. É? Por que o Mark Zuckerberg fez isso no MacBook dele? Olha lá a fita. Ele tapou o microfone e tapou a webcam. Por que ele fez isso? Agora, onde é que eu posso obter informações e saber como é que está a minha situação? Então, esses sites aí, incluindo minha senha, tem o Registrato no Banco Central, qual você pode saber questões de vazamento de dados. Vários serviços online, Google, Facebook, têm seções de segurança. Eles, apesar de não serem lá muito honestos com as questões de segurança, eles têm isso porque eles temem processo. Você já foi no Serasa ver a sua situação? Vê lá. E eu incentivo a todos que participem de movimentos como o Salve Seus Dados, que seja contra o processo de privatização da Dataprev e do SERPRO. Dataprev trabalha com os dados da Previdência Social e o SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, que, se forem privatizados, os nossos dados de Previdência Social vão cair na mão de empresas. Vão sair do governo e vão cair na mão de empresas. Então, por favor, peço que vocês também se manifestem a esse respeito e conheçam o movimento Salve Seus Dados. Lembrar que vazamentos de dados e crimes de ódio na internet são crimes. Tá? É tão crime quanto pegar uma arma de fogo e ameaçar alguém. Colete evidências, provas, tudo aquilo que confirme o crime, salve e-mails, tire screenshot, guarde esses dados, tá? Mantenha esses dados, registre informações em cartório, numa ata notarial, tá? Para garantir que esses dados sejam fidedignos, para você provar isso. Faça um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou na delegacia de repressão a crimes de informática. Existe essa delegacia, você pode fazer inclusive via internet. Mas já quase concluindo, gente, vamos lembrar uma coisa. Não é o fim do mundo ainda, tá? Porque crente adora ver o fim do mundo em tudo. Um dia eles vão acertar. Um dia o mundo vai acabar mesmo. Mas ainda não é o fim do mundo. Não é hora de pânico, é hora de você ser prevenido. É o que eu sempre falo. A internet é um reflexo da sociedade. Quando você tem a TV em casa e você liga, você traz o mundo para dentro da sua casa. Quando você tem a internet, você traz o mundo para próximo de você e você interage com ele. Muito cuidado, tá? Ainda não é o fim do mundo. E um último lembrete. Ajude quem não sabe. Começando pela sua família. Incluindo a sua tia que manda bom dia todo dia no grupo de WhatsApp. Eu sou grato porque minha família é desunida bastante para não ter um grupo de família no Zap. Então eu não tenho problema de tia mandando bom dia no Zap. Mas o seu tio que adora espalhar fake news, então ajude eles, tá? Dê o aconselhamento, dê um apoio a eles para que eles não façam isso, para que eles não espalhem. Ajude a sua família, são pessoas tão próximas a você, muitos porque não sabem mesmo. Se você tiver interesse, alguns conteúdos que eu recomendo a respeito. Tem muito conteúdo disponível, mas eu vou focar somente em audiovisual.
O primeiro deles é esse filme, O Círculo, de 2017, que quando eu assisti foi o que me estimulou a começar a pesquisar mais sobre o assunto e divulgar em palestras como essa e outras que eu já fiz. Um filme com Tom Hanks, com a Emma Watson, e é uma empresa que é um misto de Facebook com Google e questões sobre privacidade. É muito interessante, recomendo todos que assistam. Além deles, vão me encontrar documentários. Tem documentários sobre o Wikileaks, como por exemplo We Still Secrets Wiki Rebels, sobre o Edward Snowden, o Citizen4, sobre o Anonymous, que eu não citei, que é Nós Somos a Legião, a história do Anonymous, e sobre o Aaron Swartz, do Reddit, da Internet Envoy, fundador do site Reddit, que inclusive se cometeu suicídio. Sobre privacidade, We Live in Public, Internet das Coisas, redes sociais, o dilema das redes, tá, que é muito falado, Terms and Conditions May Apply, privacidade hackeada, que fala do escândalo da Cambridge Analytica, o Chicago Girl da Social Network Takes on a Dictator e o Vítimas do Facebook. Vários deles estão disponíveis na Amazon Prime, na Netflix ou no YouTube. Vários desses documentários. Recomendo que vocês vejam. Mais alguns conteúdos visuais e de áudio também. Documentários diversos. Tem, por exemplo, Rouba Esse Filme, 1 e 2 sobre direitos autorais, um sobre a Deep Web, não falei sobre a Deep Web, você pode procurar mais se tiver curiosidade, sobre o site Pirate Bay e o Partido Pirata, questões sobre privacidade, questões sobre direitos autorais, sobre o Linux eu recomendo o Código Linux e o Revolution OS, são documentários um pouco antigos, mas recomendo que tiverem curiosidade de ver. Documentários se tiverem curiosidade sobre a história da computação e da internet, tem o Download The True Story of the Internet, a Revolução Virtual feito pela BBC, o Triunfo dos Nerds, que inclusive a legenda que tem disponível por aí está muito ruim, eu corrigi a legenda, o Nerd 2.0.1, que é a Brief Story of Internet. O Triunfo dos Nerds é antes do Google, ele é de 96. E por último, meu merchanzinho, se tiver curiosidade sobre história da computação, podcast que eu participo, que eu cometo junto com mais 4 mentes em baixa resolução. Visitem a gente, estamos no ar desde 2010 falando um bocado de coisas interessantes. E esse é o fim dessa palestra. Se você tiver curiosidade, veja a cartilha para a segurança na internet, está lá no CertBR. A cópia dessa apresentação, esse é o endereço, e na descrição desse vídeo, todos esses endereços, tudo eu vou colocar na descrição, o que vai me dar um baita de um trabalho colocar tudo, mas eu pretendo colocar para que vocês possam ler, possam consultar e ver. E peço que vocês passem essa palestra para outras pessoas, comuniquem a outros que possam assistir, que possam ver, não porque seja alguma coisa que é para meu orgulho ou isso, mas que as pessoas possam se informar e possam estar atentos. Se você, como eu disse lá no início, se você se assustou com essa palestra, se isso fez você parar e pensar, se te deixou incomodado, eu já atingi meu objetivo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e se previnam. E que Deus te abençoe.